Fala aí pessoal, beleza? Sou o Thiago do canal Code Tech Ops. Bem, hoje nós vamos ter passo a passo a instalação do Docker no sistema operacional Linux Ubuntu 20.04, Ubuntu Focal. Eu preparei aqui um passo a passo da instalação do Docker, tá? À medida que eu for passando passo a passo, a gente vai fazendo as instalações e vai comentando sobre o Docker, né? E os passo a passo da instalação. Inicialmente aqui, vou mostrar aqui a vocês a versão do sistema operacional. Essa é uma versão que ela está limpa, eu instalei ela, beleza? Não tem nada nela, uma instalação totalmente nova, beleza? O Ubuntu, né, versão 20.04, Focal Fossa, né? Beleza? Tem um comandinho nessas versões mais novas, né? Mais novas do sistema operacional Linux, né? Que é o hostname.ctl, né? Para quem não conhece, né? E para quem conhece já sabe, beleza? Mas daqui o hostname.ctl, identificação, né? Hostname focal, beleza? Ubuntu 20.04, tá? Vamos testar agora se a máquina está com acesso à internet, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver, 4 pacotinhos, tá bom? Vamos pegar aqui pro DNS do Google, tá? Beleza, com acesso. Tem também um DNS alternativo, né? Pra quem não conhece, que é o 4.4, né? Beleza, então a máquina, estamos com a versão correta, tá? Para ouvir, beleza? E agora, para a instalação do Docker e também com acesso à internet, beleza? Então, iniciando aqui o passo a passo, o que é que a gente vai ter aqui? Essa instalação do Docker, ela necessita que tenha uma versão específica do Docker, tá? Antes de qualquer coisa, essa instalação do Docker, esse passo a passo, foi um passo a passo que eu criei aqui, tá? Baseado na instalação do Docker, na documentação do site oficial do Docker, tá? Então, só para a gente continuar, então vamos fazer a verificação da arquitetura, beleza? Então, o próprio Docker ele já recomenda que a arquitetura seja compatível com essas arquiteturas aqui, tá? Então, o sistema operacional que vocês vão trabalhar aí, se for igual aqui o que eu estou utilizando, vai ser o do Ubuntu, né? Então, provavelmente deve ser o AMD64, beleza? Mas pode ser qualquer um dessa arquitetura, tá? Então, primeiramente a gente vai fazer o teste de arquitetura para saber se a gente pode continuar a instalação. Então, vemos aqui a AMD64, a arquitetura, certo? Então, a gente já pode prosseguir com a instalação. Tá aqui a AMD64, a minha versão aqui, beleza? Quem está usando esse tutorial como base para outro sistema operacional, só fica de olho nisso aqui, tá? Porque senão pode dar problema. Pode, às vezes, nem conseguir instalar, né? O próximo passo é fazer a desinstalação de versões antigas, caso haja, certo? Então, para não dar conflito, ou se a gente quiser fazer a atualização removendo todos os dados, né, colocar um Docker mais moderno, não sei. Então, a própria documentação, né, informa para a gente fazer essa desinstalação de versões anteriores. Basicamente, o que é isso aqui? Quem já programa aí conhece, né? E quem faz trabalha com Shell Script também, né? Programação no modo geral. A gente tem aqui um laço, né? Uma estrutura de repetição for, tá? O que é que ele vai fazer? Ele tá chamando o iterador, né? De PKG, né? Que vem de package, tá? E vai iterar numa lista aqui, ó, que vai ser o que? Esses nomes de pacotes, Docker.io, Docker.doc, Docker Compose, tá? Até aqui o containerd e o rank, beleza? E o que é que ele vai fazer com o do, tá? Ele vai dar esse comando sudo apt get remove e o nome do pacote que está iterando no momento, beleza? Então, basicamente, a gente vai remover esses pacotes caso eles hajam, né, na nossa versão, no nosso sistema operacional. Nesse caso, ele, como é uma instalação totalmente nova, só colar aqui, ele vai dizer que não tem, né? Então, aqui, ó, como aqui, ó, Docker.io não está instalado, então não removido. Docker.doc não está instalado, não removido, e assim com os outros, ó. Com os outros, Docker Compose, Compose V2, aqui o Podman, né? Mas o que containerd, na verdade o Podman ele nem falou isso, né? Ele falou que nem localizou isso, a gente não sabe nem o que é, na verdade. Containerd e rank, beleza? Então aqui, ó, nenhum
fez o upgrade, nenhuma novidade instalada, nada removido, tá? E 4 coisas que não precisam atualizar, né? Não precisa fazer o upgrade, beleza? No caso aqui os pacotes, tá? Então, qual é a ideia aqui? Já que a gente já conferiu a arquitetura, já conferiu a internet, já conferiu se a gente está na versão correta, agora a gente vai partir para a instalação do Docker mesmo, tá? Mas antes eu queria só confirmar com vocês aqui, tá? Só para mostrar a vocês que realmente, ó, se eu der o comando Docker, ele não sabe nem o que é, né? Se eu quiser localizar o comando Docker, tá? Vamos tentar localizar ele aqui. Então ele não vai retornar nada, porque ele deveria retornar aqui o caminho do binário do Docker, né? A gente pode também perguntar onde ele está, né? Where is? Então ele deveria retornar aqui o caminho da instalação do serviço, né? Do Docker, do binário, beleza? Por exemplo, vamos colocar aqui o where is ls. Então pronto, ó. O ls é um comando que está no usr bin, né? User bin, tá? Comando ls. Então esse aqui, se o Docker tivesse instalado, ele mostraria dessa forma aqui, beleza? Então o próximo passo agora vai ser a gente fazer a instalação do repositório do Docker, tá? Porque atualmente a gente pode tentar fazer a instalação via apt-get direto, beleza? Mas às vezes a versão ela é uma versão antiga e tal, porque as versões dos sistemas operacionais não acompanham a evolução dos pacotes, né? Então o próximo passo agora vai ser o quê? Eu vou atualizar, beleza? Os pacotes do meu sistema operacional. Por quê? Porque eu vou precisar pegar a versão mais recente desses outros pacotes aqui, o CA Certificates e o curl, né? Tentar pegar a versão mais moderna deles, tá? Então, quando ele faz isso aqui, eu vou colocar aqui a flag "-y", que é o yes, né? Para evitar de quando tem alguma instalação, ou atualização, ou instalação, ele ficar pedindo confirmação, né? Então, aqui a gente consegue perceber. Deixa ele continuar aí. Beleza? Então, do jeito que ele está aqui, a gente vai adicionar, ele fez a atualização, aí agora a gente vai instalar os pacotes CA Certificates e curl. O CA Certificates vai ser utilizado para fazer a conferência, né? Se realmente a chave que a gente vai colocar é uma chave oficial, né? Para que faça as somas de verificações com a chave que eu baixei, com o repositório que eu tenho. E o curl, porque a gente vai precisar poder fazer o download de da chave, né? Então eu vou dar um sudo apt-get install, né? Para ele não pedir confirmação, eu vou colocar já o "-y", e já vai fazer a instalação direto. Se for uma instalação de vocês, for um sistema operacional igual ao meu, assim, novinho, então basicamente ele vai identificar o quê? Que o CA Certificates e o curl já estão numa versão mais nova, né? Então já estão instalados, por isso não vai precisar fazer nada, tá? O próximo comando é esse sudo install. Esse sudo install é interessante porque nem sempre a gente utiliza, né? Nem vê o pessoal utilizando. Mas esse comando install, o que é que ele está fazendo aí? Ele está passando duas flags, né? A "-m", que é o "-mode", né? Que é para poder utilizar permissões de estilo chmod, né? Só que aqui é em octal, ou seja, de 0 a 7. O pessoal lembra, né? RWX. Então, no caso, leitura, escrita e execução, tá? E o "-d" é passando o diretório o qual eu vou alterar com essas permissões. E se o diretório não existir, ele vai criar. Beleza? Então, o que é que basicamente ele está fazendo aqui? Para o dono desse diretório, ele vai ter permissão total. Ele pode ler, escrever e editar. Para quem é do mesmo grupo do dono e para qualquer outra pessoa, ele é 5 e 5. 5 e 5 significa o quê? No chmod, vocês lembram que o 4 representa a leitura, o 2 é a escrita e o 1 é a execução. Então, se é 5, vai ser o 4 da leitura e 1 da execução. Beleza? Então, esse pessoal vai apenas ler e executar, não vai poder escrever, ou seja, alterar o arquivo. Que no caso aqui é o diretório, né? Que no caso é esse krings aí, que é onde vai ser armazenada a chave do Docker. Então, eu vou copiar aqui o comando. Tá? Beleza. Ele realmente não tem nenhuma iteração no terminal, né? Porque realmente é só fazer essas alterações de permissões. Beleza? Agora eu vou fazer a utilização do curl, né? O que é que esse curl vai fazer? "-f", S minúsculo, S maiúsculo, são parâmetros para poder fazer a instalação para poder baixar, né? E
baixar o arquivo, e o "-o" aqui é o "-output", que vai ser o quê? Eu vou pegar essa chave que eu baixei, que chama GPG, lá do site do Docker, né? Na versão aqui do sistema operacional Ubuntu, e vou colocar dentro daquela pasta K-Ring que a gente criou ela aqui, ó, e vou passar esse arquivo com o nome GPG, vai passar a ser Dockeresc, beleza? Então, vou copiar aqui, passar aqui rapidinho. Então, o que é que ele fez aqui? Baixou o arquivo, essa chave GPG, e a saída dele, que é esse arquivo, ele colocou lá para a pasta K-Rings, né? E substituiu o nome, em vez de ser GPG, o nome dela passou a ser docker.esc, beleza? Não teve nenhuma interação no terminal aqui, mostrou nada, né? Não, digamos assim, não poluiu o terminal por causa dos parâmetros, né? -s minúsculos, que é maior, que é silenciar, fazer download, né? Então, essas flags que o curl utiliza. O próximo passo vai ser fazer alterações para que o sistema operacional, né, consiga identificar, consiga ler o arquivo de chave, né? E na hora que o repositório fizer a solicitação, quando a gente fizer via apt install a instalação do Docker, ele vai fazer a conferência com essa chave aí e um repositório que a gente vai adicionar logo mais abaixo. Então, essa chave precisa estar com as permissões corretas para poder pelo menos fazer a leitura, que é justamente o que ele está fazendo aí. O que é que ele está dizendo? Alterem as permissões, né? Ou seja, o A, ele, para quem lembra aí de Linux, né? Um pouquinho de permissões, o A ele substitui o Hugo, né? Que é o usuário dono, o grupo do usuário, do dono e os outros, qualquer outra pessoa. Então, a gente coloca o A, ele já substitui, ou seja, todo mundo pode ler, né? Eu estou garantindo que na instalação do Docker, na hora que alguém, que o sistema operacional, qualquer aplicativo, vier ler essa chave, ele vai ter permissão pelo menos de leitura, certo? Agora que a gente já fez toda baixou a chave, né? Agora a gente vai para o repositório, tá? Então, o que é que esse comando echo grandão aqui, ó? Ele vem até aqui assim, ó, tá vendo? Até o /nu aqui no final. Então, o que é que ele vai fazer? Esse echo, ele vai escrever tudo isso aqui, ó, Debian, porque ele é um pacote Debian, tá? Baseado em Debian. Então, ele vai escrever lá no repositório do Docker o que? A assinatura de quem? /etc apt-ring dockeresc, que foi a chave que a gente passou, né? Ou seja, estou autorizando, ela é uma solicitação válida para poder fazer o download, né? Da versão, passando aqui a versão do sistema operacional e a versão do codename, na versão stable, né? Ou seja, eu quero pegar o Docker que está nesse repositóriozão grandão, beleza? Que são parâmetros que ele passa para poder, quando eu der o apt-get install aqui, ele identificar com a chave e com o repositório oficial, tá? E poder fazer o download com segurança, tá? E onde é que eu vou fazer isso? Esse pipe aqui está fazendo o quê? Encadeando os comandos, tá? Então, eu vou pegar esse comandozão grandão e vou redirecioná-lo para onde? Para o sudo t, aí ele vai passar aqui, ó, etc apt source list d docker list. Ele vai criar um arquivo chamado docker list, tá? Dentro da pasta do diretório de repositórios, tá? Que é o source list d, tá bom? E vou escrevê-lo aqui dentro, ou seja, o meu sistema operacional agora vai passar a ter o Docker como repositório também. E não vai ter nenhuma iteração no terminal, né? Porque toda iteração que houver, ele vai redirecionar para o /dev/nu, que é o famoso buraco negro do Linux, certo? Então, vou copiar aqui, vou colar, ele vai quebrar a linha aí, não tem problema, pronto, não tem nenhuma iteração, porque se houvesse, se houve, né, ou se houvesse, ele redirecionaria para o /dev/nu. Aí agora, por que a importância de novamente fazer um apt-get update, tá? Porque o último apt-get update, ele não havia esse repositório. E agora, com esse apt-get update, o meu sistema operacional vai identificar, vou passar a flag -y, o yes, né? Vai identificar que agora existe um repositório chamado Docker. E que se eu quiser instalar o Docker, eu vou pegar ele na versão stable, que foi a última versão que ele disponibilizou para mim, tá? Então, eu vou atualizar aqui, beleza?
Atualizando aqui a lista de pacotes. Show, finalizou. Aí agora sim eu vou poder fazer a instalação do Docker, tá? E de todos os seus plugins e dependências, certo? Vou colar aqui, vou colocar o menos Y aqui no final para ele não pedir confirmação, instala direto. Basicamente, né? Sudo apt-get install, estou pedindo para o Linux, né? Fazer a instalação de quais pacotes? Docker CS, SLI, Containerd IO, né? Docker Compose e Compose Plugin, que também vem o Docker Compose nessa instalação, beleza? Quem quiser fazer a utilização já pode utilizar, tá? Então aí ele vai procurar as dependências para poder fazer a instalação desses pacotes, vai encontrar essas dependências, vai fazer o download delas, vai instalar dependências, vai extrair pacote, vai instalar pacote, tá? Então, só aguardar um pouco. Ele já vai fazer toda a instalação para a gente. Docker Compose Plugin agora. Criando os links para os serviços, né? Esses links eles são muito importantes, porque esse link aqui é o link para o serviço do Docker, tá? Esse outro link aqui é para comunicação com o Docker, tá? Então eu só consigo me comunicar com o Docker, né? O que é o Docker Socket, através do Docker Socket. Se eu tiver com algum problema de permissão do Docker Socket, por exemplo, eu não vou conseguir fazer a utilização do serviço do Docker. Estou aguardando mais um pouco. Só para tirar uma dúvida também para mostrar a vocês, o nome do pacote que a gente instalou é Docker CE, né? Às vezes tem gente que se pergunta, eu mesmo já me perguntei há um tempo atrás, mas antigamente não tinha isso. Aí o que acontece? Esse CE é de Community Edition, né? Porque agora até o Docker também é pago, né? Então tem a versão, tudo que cai digamos assim, na boca do povo do TI, né? Acaba que ele também vira pago, né? Depois que vira sucesso. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai fazer o quê? Terminada a instalação, vamos fazer um teste com o Docker Run Hello World. Vamos usar esse comando aqui, rapidinho, só para garantir que a instalação funcionou. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse comando sudo Docker Run Hello World, o que é que eu estou fazendo? Execute, né? Com as permissões de root, chega. O comando Docker, tá? O comando Docker passando o run, que é o comando, né, auxiliar o Docker para poder rodar um container baseado em imagem. Que imagem é essa? Chamada Hello World, tá? Essa imagem, ela não é encontrada localmente a primeira vez que você faz a instalação. Então, o que é que ele faz? Vou pegar a versão latest, a última versão dessa imagem, tá? Aonde? Lá no Docker Hub. Beleza? Então ele faz automaticamente esse pull da imagem, tá? E traz ela para cá, o nome dela aqui, ó. Beleza? Aí, como eu já dei Docker Run e a imagem não tinha, ele baixou a imagem e executou o container, tá? Então, quando ele executou o container, esse container hello world é um comando de teste mesmo, um container de teste, tá? É um comando de teste para um container de teste, tá? O que é que ele faz? Ele só executa isso aqui. Ele executa e morre. É só isso. Então ele veio, isso prova aqui que o serviço do Docker está funcionando, que o Docker Socket está tendo comunicação entre aqui a CLI que a gente está escrevendo e o serviço do Docker. Beleza? Então, por exemplo, se eu vier aqui utilizar sudo Docker PS, né? Que é o comando para rodar os processos do Docker, né? Que são listar os containers, né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu não vou ter nenhum container. Ah, Tiago, mas você falou que ele rodou um container. Beleza, ele rodou um container. Só que agora eu preciso rodar um container, um comando, que ache um container que rodou e morreu. Aqui, o Docker PS-A. Ele vai dar um "-o". Eu quero todos, tanto os que rodou, quanto os que já saíram, quanto os que deram problema. Beleza? Então, vocês conseguem ver que esse comando Docker, ele roda tão rápido, esse container, que em 1 minuto ele criou atrás e em 1 minuto ele morreu. Ou seja, ele só fez executar mesmo, né? 2, 3 segundos, executa ali o container e morre. Só isso aí.
Então, se eu quiser saber qual foi a imagem que foi utilizada, lembra que foi aquela Hello World, né? Então, se eu der um Docker Images aqui, ó, eu vou encontrar, olha, bem pequenininho, ó, 13K, um containerzinho bem pequenininho. Essa é uma das grandes vantagens do container, né? Que a gente não usa mais aqueles sistemas operacionais grandes para poder rodar uma aplicação só numa porta específica, não. Com o Docker a gente consegue fazer e, né, não precisa colocar tudo num sistema operacional, uma porta e tal, não. Tamanho, gastar um HD, gastar um servidor, não. Containerzinho, coloca tudo que precisa dentro, tá resolvido. Beleza, pessoal? Então, era isso, tá? Confiram o vídeo de pós-instalação, que é onde eu ensino, por exemplo, tem equipes de infraestrutura que, digamos assim, não ligam com a questão do sudo, beleza? Usar a permissão de administrador. Só que o problema, permissões de root, só que o problema é que, primeiro que tem empresas, como eu já trabalhei, que não me davam a permissão de sudo. Se eu quisesse, criava uma conta de serviço e essa conta de serviço estava no grupo do Docker para poder fazer a utilização dos comandos do Docker. Mas o sudo ele é um comando importante porque a gente pode ter o controle de outras coisas e se a gente não tiver cuidado a gente pode quebrar um sistema operacional, quebrar um pacote. Então tem empresas que o pessoal não deixa o colaborador ter o sudo, né? Então tudo tem que ser organizado. Então no vídeo de pós-instalação eu ensino como é que vocês fazem isso. Por exemplo, eu quero só rodar o Docker PS com o meu comando, com o meu usuário vagante. O que é que ele vai dizer? Opa, comunicação com o Docker Socket foi negada, permissão negada. Ou seja, do Docker Socket eu não tenho permissão de executar comandos Docker, tá? Se eu não for administrador. Lembra que toda a instalação foi feita em sudo? Mas se a gente não fizesse em sudo, não funcionaria. A gente não conseguiria nem chegar a instalar, né? Então, o vídeo de pós-instalação ele vai ensinar a fazer isso. Ele vai colocar o usuário vagrante, né? Porque é o meu usuário local, mas o de vocês vai ser o nome do usuário de vocês, né? Vai colocar no grupo Docker, vai habilitar os containers, vai habilitar o Docker, o container para iniciar junto com o sistema operacional, vai passar erros conhecidos, tá? E vai ajudar vocês qualquer coisa, coloquem nos comentários, dá o joinha, beleza? Só passando para vocês aqui os vídeos de pós-instalação que a gente vai fazer, tudo com a referência na documentação do Docker, beleza? Então, obrigado pessoal, até mais.